Olá, meu nome é Patrick, eu sou advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo. Olá, meu nome é Luiz e sou advogada no escritório Saf Araújo. E hoje nós estamos aqui para conversar com você, candidato do concurso para a Polícia Federal, que não se conforma com a nota atribuída à sua prova discursiva nesse certame. O concurso para a Polícia Federal, ele atraiu milhares de candidatos de todo o Brasil. É uma carreira em que muitos candidatos aguardaram por muito tempo a publicação desse edital. E é um concurso que realmente atrai muitos concurseiros e concurseiras que sonham em ocupar essa função. Mas, infelizmente, assim como aconteceu no concurso para a PRF, a Sebrasp tem nos surpreendido com algumas irregularidades. Seja em questões de prova objetiva, seja na forma com que eles estão conduzindo o certame. E no concurso para a Polícia Federal não foi diferente. Assim como aconteceu na PRF, nos deparamos com diversas irregularidades nas provas discursivas, nas correções das provas discursivas desse concurso. Recentemente, a Sebrasp divulgou o resultado das provas discursivas e diversos candidatos se mantiveram inconformados com a atribuição de suas notas, eis que foram constatados diversos erros nessas correções. Como nós já falamos em alguns vídeos aqui no nosso canal, o Poder Judiciário ele tem o dever de intervir para anular irregularidades praticadas pela administração pública. E a correção incorreta de uma prova discursiva, a atribuição de pontos inferior à nota que realmente o candidato deveria ter, é uma irregularidade. Muito se questiona hoje se isso seria intervenção indevida na discricionariedade da administração pública, se o Poder Judiciário realmente pode intervir nessa fase. E o entendimento que é consubstanciado dos nossos tribunais superiores é: se há irregularidade, o Poder Judiciário tem o dever de intervir. No entanto, essa intervenção, principalmente nessa etapa de provas discursivas, ela se dá em algumas hipóteses específicas. Não são todos os casos em que o Poder Judiciário ele tem esse dever de agir. E agora a doutora Luiz vai falar para você como você pode identificar se o seu caso é passível de intervenção da Justiça ou não. Então, pessoal, um ponto importante a ser ponderado é a existência de um recurso administrativo bem fundamentado. Se você contratou um profissional da área, um professor especialista, e ele corrigiu a sua prova e constatou que sim, houveram irregularidades, houveram erros nessa correção, você tem grandes chances de êxito junto ao Poder Judiciário. Isso acontece, pessoal, porque nesses processos, nós sempre fazemos um pedido para que um professor, um especialista de confiança do magistrado, analise a sua prova discursiva. Se o seu recurso está técnico, se o seu recurso está bem fundamentado, se um profissional, se um especialista realmente constatou que a sua pontuação deveria ser superior, as suas chances de conseguir isso junto ao Poder Judiciário são relevantes. Porque um profissional, um professor de confiança do juiz, ele também tem a possibilidade de encontrar esses mesmos erros, de encontrar esses mesmos apontamentos que o seu professor que fez o seu recurso encontrou, e isso vai te dar uma possibilidade muito grande de conseguir o êxito judicialmente. Importante esclarecer, pessoal, que nesses processos nós poderemos fazer um pedido liminar para que, enquanto as provas sejam produzidas normalmente no curso do processo, você retorne imediatamente às demais etapas do concurso, sem precisar esperar pelo trâmite final, pelo trânsito em julgado do processo. Como a doutora Luiz bem disse, aguardar todo o transcurso do processo pode trazer um prejuízo para o candidato, uma vez que as etapas vão ter passado, e às vezes o candidato já tem interesse em prosseguir para as demais etapas do concurso. Então a gente pode fazer um pedido no seguinte sentido: Excelência, enquanto a gente vai mostrar através da produção de provas que a nota atribuída para esse candidato, para essa candidata foi errada, autoriza que ele prossiga para as demais etapas, para que ele não tenha um prejuízo ainda maior. Eu reitero para vocês, pessoal, a administração pública agir de forma correta não é discricionariedade. É uma obrigação, é um dever, nesse caso da União e da banca organizadora do certame, corrigir as provas dos candidatos de forma certa. Qualquer erro que exista na pontuação atribuída à prova discursiva, ele deve ser questionado. Você não deve se conformar com essas irregularidades. No concurso para a PRF, por exemplo, nós nos deparamos com ausência de critério muito grande na análise dos recursos interpostos. Tiveram candidatos que precisavam de poucos décimos para alcançar a nota mínima, que não conseguiram, mesmo tendo ali vários erros apontados na correção da sua prova, enquanto tiveram candidatos que conseguiram até 8 pontos nas suas notas, conseguiram majorar suas notas em até 8 pontos e conseguiram prosseguir para as demais etapas do concurso. Então, a gente vislumbra aí uma ausência de critérios muito grande. Então,
Então, por esse motivo, se você se encontra nessa situação, se você tem um recurso administrativo técnico bem fundamentado, se um especialista realmente constatou que houveram erros na correção da sua prova discursiva, você deve postular o seu direito judicialmente. Você deve correr atrás, porque você se dedicou muito para chegar até aqui. Você se preparou, você renunciou a muitas coisas para chegar até esse ponto. E agora não é justo que você se conforme com eventuais erros praticados pela banca, pelos professores que corrigiram a sua prova. Então você deve sim lutar pelos seus direitos. Um ponto importante também, pessoal, é que essa banca disponibiliza grande número de provas para um mesmo avaliador corrigir. E acaba que ele não realiza toda aquela análise minuciosa que deveria ter. Você não pode sair prejudicado por conta de um erro na própria administração da banca. Exatamente, isso é muito comum, a gente vê isso em concursos públicos, a gente vê, principalmente em análise de recursos, um período muito curto, muito pequeno, para uma infinidade de recursos a serem analisados. Infelizmente, a logística que eles têm para isso nos fazem crer que eles realmente não analisam de forma correta aqueles recursos interpostos, não analisam de forma minuciosa as razões aventadas pelos candidatos, o que ocasiona um prejuízo para esses guerreiros e guerreiras e que, mais uma vez, reitero para vocês, enseja a intervenção da justiça e você não deve se conformar com esses atos ilegais. Sim, pessoal, nós do escritório Saf Araújo somos um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos e já ajudamos inúmeros guerreiros em situações semelhantes a essas. Então, se você se encontra nessa situação, procure um profissional especializado, procure um especialista, alguém que realmente tenha vivência nesse ramo e não deixe de lutar por aquilo que é seu. Nós fizemos aqui um vídeo bem curto, apenas explanando, porque muitos candidatos têm dúvida se realmente vale a pena correr atrás, têm dúvida se realmente há algo a ser feito, imaginam que a batalha já está perdida, e é o que eu falei com vocês. Analise o seu recurso, veja se ele realmente está bem fundamentado, veja se realmente existem indícios de erro na correção da sua prova discursiva, e se existir, busque os seus direitos. Nosso canal tem vários outros vídeos direcionados a concurseiros e concurseiras que sonham em ocupar uma função pública. Então se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que se encontram nessa situação, siga nas nossas redes sociais, nossos canais, nossos contatos estão aqui na descrição desse vídeo. E precisando de qualquer coisa, confiem na SAF. Um grande abraço, pessoal. Grande abraço, pessoal.